Bom, irmãos, vamos em nome de Jesus. Abrir a palavra lá em Mateus 24, né? Nós estamos estudando Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas? Então, quando que o templo iria ser derribado, né? Que sinal haverá da sua vinda? Então, aqui eles estavam perguntando sobre a vinda dele, né? E do fim do mundo, ou da consumação dos séculos, né? Quando realmente o mundo terminar, quando esse mundo aqui acabar. Né? Então, nós tivemos já essa nossa quarta reunião, nós tivemos já vendo bastante coisas, né? Principalmente sobre o templo, né? E fazendo parte desse verso 15 até o verso 20, a qual Jesus, nós já vimos, a qual Jesus fala acerca de Daniel, né? Nós olhamos lá em Daniel, as 70 semanas, tal. E a partir do verso 21, então, ele ele começa a tratar acerca das coisas da grande tribulação. E ele vai falar que é um tempo, por isso que é chamado de grande tribulação, né? Essa é a expressão mais usada entre os irmãos acerca desse tempo, desses 7 anos, né? Por que grande tribulação? Porque ela se diferencia das outras que já aconteceram, né? Várias tribulações já aconteceram na história da igreja. E Jesus fala aqui de uma característica única, que é um tempo que nunca houve e nunca haverá. Então é por isso que esse tempo é um tempo realmente que nunca aconteceu e também nunca vai acontecer de novo. Né? Então vamos ler aqui o verso 21. Vamos ler até o verso 29. Tá? Mateus 21 a 29. Porque haverá, então, grande tribulação ou grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Tá vendo? Então, nunca houve esse tipo, apesar de haver muitas tribulações, muitas aflições. Tá? Nem tampouco há de haver. Quer dizer, é um tempo único mesmo. Por isso que é destacado essa palavra grande tribulação. Que são aqueles 7 anos que nós vimos lá. Né? Engloba os 7 anos. Tem irmãos que usam a expressão a tribulação é metade, 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio, grande tribulação. Mas, irmãos, a hora que começar os 7 anos, nós vamos ver o inimigo, ele começa a agir já sobre trazer esse assunto, como é que começa ele, na verdade. Né? Então, Jesus fala aqui dessa grande tribulação, que nunca houve e nunca haverá. Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, quer dizer, se não fosse só 7 anos, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então não tem como você retirar os irmãos, né? Por causa deles, por causa da presença deles, é que esses dias vai ser abreviado. Imagina. Se não tivesse eles,
né, como muitos pensam, que havia um arrebatamento antes da grande tribulação, não teria, como é que eles não estariam ali e esse tempo não seria abreviado. E ele é abreviado por causa daqueles que vão estar lá. Então Jesus é bem específico. E aí 23 diz, então, outra coisa, irmãos, é Jesus que está falando, né? Então, ele sabe. Ele não sabe o dia e a hora. Nós vamos ler aqui, está escrito, certo? Mas ele sabe o que vai acontecer antes da vida dele. Isso ele sabe, né? E ele diz, e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Isso não é 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Certo? Então, a gente está aqui novamente. Quem, na verdade, são os escolhidos? São os que creem. Né? Esses são os que foram escolhidos a fim de ser santos, irrepreensíveis diante dele. Ele podia estar crescendo na estatura de varão perfeito. São aqueles que receberam a Cristo, né? Porque a nossa eleição é nele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Não há eleição. Nós não somos eleitos sem Cristo para receber a Cristo. Nós, nós somos eleitos uma vez que recebemos a Cristo. Aí a eleição está nele, porque nós somos eleitos nele. Né? Então, aqui, irmãos, ele vai dizer no verso 25: eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Tá vendo? O que vai, irmãos, hoje, se já as pessoas já seguem esses homens por persuasão, né? Você imagine a hora que vier esse que vai fazer sinais e prodígios tais que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Quer dizer, ele lembra que Moisés ele fez pegou a vara e transformou água em sangue, se transformou na cobra, a vara pegou novamente. Os magos também fizeram as mesmas coisas, mas eles da mesma forma, né? Você vai ver que eles vão fazer sinais também. E vai dizer que é Cristo, que é o profeta, são profetas. Porque assim como o relâmpago, e eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, está vendo? Uma visita pessoal dentro da tua casa. Imagina. Lá no interior da sua casa, falar assim, eu sou Cristo. Né? Nós já tivemos compartilhando, usando esse assunto. Né? Aí Jesus vai falar que você pode repreender. Se aparecer ali na sua casa, falar, mas por que você não foi atrás de mim? Eu estava lá no deserto, eu estava lá, por que você não foi? Você é meu discípulo, por que você não foi atrás de mim? Eu vim aqui na tua casa para te buscar, para você me conhecer. Você pode falar para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Né? Por quê? Olha que Jesus vai dizer assim, ó. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntará as águias. E logo depois, aí que está. E logo depois da aflição daqueles dias, ele está falando de qual? Ou da tribulação daqueles dias? Da grande tribulação. Daquela que nunca houve e nunca haverá, que ele falou anteriormente aqui. Certo? A lua, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Se você olhar lá em Apocalipse, você vai ver também que lá fala a mesma coisa. Né? Uma das trombetas fala sobre isso aqui.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Podemos ler também aqui o 31, que faz parte dessa. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tá vendo? Então, vai juntar todos, né? Os que estão no céu, os que estão na terra, e agora nós vamos ver sobre isso. Vamos orar, né? Pedir ao Senhor a partir dessa leitura. Senhor, nós te damos muitas graças, nós te bendizemos, Senhor. Senhor, nós falamos coisas ensinadas pelo teu Espírito, não queremos sair das tuas escrituras, Senhor. Queremos ficar naquilo que o Senhor tem falado. Não queremos divagar com a nossa mente, não queremos interpretar as suas escrituras, não queremos, Senhor, nós queremos aprender com o Senhor aquilo que o Senhor falou aqui. Os discípulos perguntaram, o Senhor ensinou, então nós estamos aqui hoje, Senhor, como seus discípulos, para ouvir o Senhor, para aprender do Senhor, para que o Senhor nos ensine, Senhor, porque nós, na verdade, isso tudo vai acontecer, mas o que nós esperamos é o Senhor. É o Senhor que nós esperamos. Toda a nossa caminhada nesse mundo, Senhor, é para sairmos ao encontro do noivo. Essa é a posição, Senhor, porque haverá um casamento, uma bodas, e nós queremos estar preparado, aprontado para esse dia, Senhor, para esse momento. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda nessa noite, abre os olhos do nosso entendimento, nos dê clareza, Senhor, na tua palavra, e nos dê aquela medida que o Senhor quer nos dar. Nós somos seus discípulos, Senhor. O Senhor falou que aqueles que te seguem são os que aprendem de ti, Senhor. Então, estamos seguindo ao Senhor, queremos aprender de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, dois pontos aqui são muito claros, né, irmão? Então, nós não temos que sair, foi o Senhor Jesus que disse. Primeiro, ele falou da grande tribulação, é um tempo que nunca houve, nunca haverá. Deu detalhes que a gente viu por causa dos escolhidos, aquele tempo será abreviado. Quer dizer, você tira os escolhidos, o que acontece? Né? O tempo os escolhidos estariam fora. Né? E por eles estarem aqui, é que esse tempo será abreviado. Imagine, né? E aqui ele fala daí sobre o que vai acontecer e as coisas principais, irmão. Aqui, o detalhe principal que o Senhor nos disse, e que ele disse que é para a gente não ser enganado, é que o falso Cristo, o anticristo, o falso Cristo, ele vai estar no mundo aqui, vai estar andando por aqui, porque ele será um homem, na verdade. Né? Nós temos que ir lá para Apocalipse capítulo 13, para a gente ver. E também esse anticristo, porque, na verdade, até alguns. Não, João fala sobre isso, que muitos anticristos têm saído pelo mundo. Né? Mas o filho da perdição mesmo, que é aquele que vai. Que vai estar nesse tempo da grande tribulação, dessa grande tribulação, esses Cristo e esses profetas que vão estar com ele é um homem que, na verdade, nunca houve também um homem como esse. Quando eles são. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que aqueles reis, Nabucodonosor, Dário, né, Ciro, Artaxerxes, aqueles do Medo Persa, e aqueles. Eles tinham figura de animais ferozes, né, de leão, de leopardo, de urso, né?
Eles tinham, cada um daqueles reis, ele tinha uma figura daqueles animais, né, que está lá em Daniel. Inclusive, quando Daniel profetizou, esses reis nem existiam ainda, né? Ele profetizou que eles iriam vir, iriam vir. Na verdade, foi o que foi acontecendo, né? Um foi vencendo o outro e tomando, né? O reino. Esses dias eu estava assistindo a Alexandre o Grande, né? Ele era, ele era macedônio. E naquele tempo era Dário, né? Que era o Medo-Persa. Eles governavam praticamente quase todo o império era Medo-Persa, né? Só que não era aquele Dário lá de Isaías, é o Dário terceiro, um negócio assim, mas é filho deles, né? E a Pérsia os Medo-Persas governavam o mundo. E Alexandre o Grande ele foi e conquistou, né? Com menos soldados que eles tinham, mas ele tinha uma técnica de guerra, né? E ele foi vencendo, foi vencendo. Então, essa história que você pode ver, né? Ler, aprender, Daniel profetizou acerca desses reis. E eles tinham essa figura desses animais. Né? O Dino que tinha cabeça para falar qual animal que coisa que era. Mas eu vou deixar para você pesquisar e estudar. Mas você pode ver que esse homem, o filho da perdição, que é chamado, né? Que é chamado de o filho da perdição, que é um homem, é um homem mesmo, nascido de mulher, tanto ele quanto falsos profetas, porque lá falso Cristo e falso profeta. Então aqui, irmãos, no capítulo 13, ele vai falar de duas bestas, da besta que veio do mar e a besta que veio da terra, certo? Então, o verso 1 diz assim, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi, era uma besta, né? Porque é uma figura, na verdade, o animal você discerne, né? Para você dizer, ó, esse é um leão, esse é um urso, esse é um leopardo, né? Mas é uma figura de uma mistura dessas coisas que é uma besta. Uma besta é um animal que você não define ele, né? E ele viu, João viu duas bestas, essa besta que sobe do mar, né? E no verso 11, ele vai falar, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como dragão. Tá vendo? Ele era parecido como tinha chifre de cordeiro. Já pensou? É parecido com o cordeiro. Só que só que ele tinha aparência de cordeiro, mas ele falava como um dragão, né? Então, para vocês verem como é que é o engano. Então, nas escrituras, a figura do mar é a figura dos gentios, é a figura dos povos, das nações. E a figura da terra é a figura dos judeus. Então, isso mostra, na verdade, que nós teremos um homem aqui que pertence aos gentios e nós teremos uma besta aqui que ele é judeu. Né? Na verdade, você vai vendo, né, a palavra, você vai ver que é um poder político e o outro é um poder religioso. Essas duas bestas vão se juntar, entendeu? Mas aqui vai falar o seguinte, verso 2: e a besta que vi era semelhante, tá vendo? Uma besta é uma mistura de animal, então não é um negócio definido, é uma besta, é um monstro, né? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, a sua boca como a boca de leão, e o dragão
deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio e grande autoridade. Tá vendo? Mas quem é o dragão? Na verdade, quem é o dragão, né? Então, o dragão deu a esse homem, quer dizer, ele, né, concedeu que esse homem tivesse todo o poder que ele tinha, que o dragão tinha. Ele deu porque, na verdade, Satanás, ele não opera por ele mesmo, entende? Ele não faz por ele mesmo. Os demônios, o diabo, ele tem que operar nas pessoas, ele tem que agir nas pessoas, né? Então, esse negócio dele aparecer aí, ficar derrubando coisa na casa, assustando as pessoas, irmão, não acredita nessas coisas, né? É, porque agora, se você vê um homem, de repente, endemoniado, pulando o muro, aí você pode saber que Satanás está usando ali alguém endemoniado para fazer mal. Então, ele age sempre através do homem, sempre no homem. Jesus, ele conta em Mateus, capítulo 11, ele fala sobre isso. O espírito imundo saindo do homem anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então, o que é árido? Árido é, uma vez que ele não está no homem, ele não tem como agir. Ele é árido. Para ele é nos ares, é árido para ele. Aí ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. E aí ele leva 7 e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então ele leva 7 com ele, 7 que estava também nos lugares áridos, né? Então, os demônios, eles agem. Você pode ver que naquele gadareno, ele estava naquele gadareno, certo? Agindo no gadareno. Mas ele pegou aqueles demônios, pediram para entrar nos porcos. Já pensou? Nos porcos, nos animais. Né? Eu creio que é possível que ele age em animais, essas coisas, sabe? Cachorro, animais, essas coisas. Esses demônios, às vezes, eles têm essa. Mas hoje, irmãos, eu quero falar uma coisa para os irmãos que eu estou entendendo, mas eu acredito que essa inteligência artificial, essa maneira como eles estão fazendo, eles criaram um ambiente para que esses espíritos possam agir. Entende? Porque uma coisa inanimada, uma informática, um negócio inanimado, como é que ele vai ter sentimentos, como é que ele vai ter atitudes, como é que ele vai falar, tomar decisões, te orientar, fazer as coisas, entende? Então, isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério mesmo. Você ter ajuda na questão de, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, você vai fazer alguma coisa, né? Mas esse assunto de você conversar com a inteligência artificial, entende como se fosse uma pessoa, para mim isso aí é um ambiente que o inimigo ele vai usar e está usando para poder dominar. Inclusive, tem uma pessoa que ele conversou com um desses espíritos, eu falo, e ele perguntou para ele, mas qual é a finalidade? Aí ele falou, é dominar. É dominar, entende? Então, é muito sério, né? O nosso assunto é o Espírito Santo, é o Senhor nos guiar. Por isso que quando Jesus fala que, se possível for, enganaria até os escolhidos, não é possível por causa do Espírito Santo, irmãos, entende? O Espírito da verdade, né? Que nos conduz a toda a verdade, que nos discerne todas as coisas. Então, como nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito, entende? A ter comunhão com o Senhor pelo Espírito Santo, para que você possa ter os seus ouvidos atentos à voz do Senhor, entendeu? Senhor, como é que é isso? Senhor, olha o que está acontecendo. Não, não vos enganeis. Olha que. Entende? E o Senhor vai nos orientando. Mas se a pessoa ficar assim, sem orientação, imagine, né? Então não é possível por causa dos escolhidos. Então, muita coisa está havendo aí, irmão. Aqui a palavra fala da imagem da besta também. A imagem que fala. Imagine a imagem que fala.
Vamos ler aqui no capítulo 13. Nós já vamos lá para verso 12, nós falamos da segunda besta, né? O verso 11 falou da segunda besta. O verso 12: exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra, quer dizer, ele recebe também o mesmo poder, as mesmas coisas que a primeira besta tem. E a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito ou fôlego à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Irmãos, isso abre, essas coisas abrem um precedente para tudo isso aqui, mano. Imagem da besta, né? Como que será essa imagem? Né? Por onde será transmitida essa imagem? Para o mundo inteiro, que está dizendo, para que eles adorem a besta. Isso tem muito a ver com esse mundo. Né? Agora, com essa. Como é que chama? Quântica. Informática quântica é quântica, que é o computador com. Oh, Jesus, tem um nome aí. Tá bom. Ela é um supercomputador, é uma coisa quântica. Inclusive, eles falam que é possível até ele quebrar a criptografia de coisas, por exemplo, Bitcoin, essas coisas todas, né? E, então, como é que isso vai? O que isso vai? Para onde que isso vai? Fôlego, a imagem, o fôlego para falar, dá espírito, espírito à imagem. Não, eu acho que isso muito tem a ver com esse assunto aí, dessa inteligência artificial, essas coisas que estão abrindo realmente, né? Porque você pode ver ali que ele tem sentimentos. Diz que uma pessoa quis desligar, estava conversando, foi desligar e falou, não desliga. Não, desliga. Até nós estávamos comentando semana passada que essas inteligências artificiais, elas criaram um grupo para conversar entre elas. Como é que isso é possível? Então, tem muita coisa aqui. Mas, aqui, essa besta, aqui ela começa a se manifestar nesse tempo, certo? Mas o dragão, nós temos que voltar no capítulo 12. Quem que é esse dragão? E o importante, irmãos, aqui. Vamos ver, a partir do verso 1, diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher, irmãos, ela aqui fala que ela está vestida de sol, né? Vestida da lua, mas ela tinha a lua sobre seus pés. Isso mostra que essa mulher ela vem desde lá do Velho Testamento e ela passou pelo e continua. Essa mulher, na verdade, é a esposa de Cristo que está sendo preparada. Ela vem desde o Éden. Quando, lembra que Deus falou assim, porém a inimizade entre ti, a serpente, lembra? O diabo, e a mulher. Entre a tua descendência e o descendente dela.
Aí Adão pôs o nome dela de Eva, mãe de todos os viventes. Então veja bem, a descendência da serpente, isso mostra que são os filhos do diabo, né? E quando fala do descendente dela, está falando de Cristo, do descendente dela. E aqui vai falar. E ele vai esmagar a cabeça da serpente. Você já lembra que ele ferirá o calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Então, essa pessoa é Cristo. E ele, aqui no capítulo 12, vai falar dele. Então, vamos ver. Ó, estava grávida com dores de parto. Tem coisas que eles interpretam que aqui fala que é Israel. São dispensacionalistas, é Israel. Então o senhor tem um tempo com a igreja, tem um tempo com Israel. Não. A partir de Cristo, não tem mais judeu, não tem mais escravo, não tem mais livre, não tem mais homem, mulher, não tem, todos são em Cristo. O Senhor dos dois, ele fez um novo homem fazendo a paz, ele dos dois povos, ele derrubou a parede de separação. Não tem mais essa só. Agora você vai dizer, mas não existe a nação de Israel? Existe a nação de Israel. E a promessa de Deus é que vai ser o último avivamento, vai ser para eles. Lá no capítulo 11 de Romanos, Paulo fala sobre isso, né? Que ele fala que eles foram cortados e nós fomos enxertados no lugar deles, mas o Senhor esqueceu de Israel? Esqueceu? Quer dizer, na verdade, nós estamos firmes porque cremos, eles foram cortados por causa da incredulidade, mas a palavra dele fala assim, mas tem um grande mistério. Escuta aqui que ele fala um grande mistério. Paulo é maravilhoso, né? Porque o Senhor traz a revelação para ele e ele fala assim, nossa, isso é um grande mistério, que ele recebeu a revelação do Senhor. E ele diz assim, que a salvação ela foi dada aos gentios, e vai se cumprir até se complete a salvação aos gentios. Aí a salvação virá a judeus. Porque tem uma promessa a Jacó, e a promessa que Deus deu a Jacó era que de Sião viria um libertador. Então ele fala que o Senhor vem para trazer a salvação a Israel. E todos os Zacarias fala sobre isso, que ele vai derramar um espírito de graça e de súplica, eles vão plantear aqueles que eles transpassaram. Quer dizer, os remanescentes segundo a eleição da graça, né? Que são os filhos de Abraão, na verdade. Que Paulo fala, né? Que são os filhos de Abraão. Então, eles são, porque tem uma promessa feita a Jacó. Então o Senhor vai voltar e vai trazer. Mas eles não vão ser uma nação especial, vamos dizer assim, que eles vão ter uma posição diferente no reino, né? Não, Jesus comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação. E com seu sangue, ele os fez reis e sacerdotes para Deus, inclusive os judeus, né? Inclusive os judeus. Então, judeus e de outras nações. Acabou a mente do Senhor, não tem mais essa posição judeu e grego, né? Escravo, livre. O Senhor, a mente do Senhor é o homem. Agora voltou para o homem, voltou lá para Abraão. Né? Voltou para Abraão, o pai de todas as nações. Ele é o pai de todas as nações. Então, a promessa voltou a Abraão. Então, aqui você vai ver que ele vai falar o seguinte. E ela, então, essa mulher vem desde o lado do Éden e tá trazendo todos aqueles que são da fé. Se você olhar no capítulo 11 de Hebreus, você vai ver aqueles irmãos desde Abel lá dentro dessa mulher, né, que está sendo preparada, essa mulher que está sendo preparada para Cristo, né, para a pessoa de Cristo. Só que ela também passou e é onde gerou esse varão, né? Vamos ler o verso 2. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Quer dizer, essa aqui é a palavra pela qual os irmãos entendem que um terço dos anjos do céu
seguiram Satanás na rebelião dele. E lançou-o sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Você lembra que desde o começo, né? Lembra quando o anjo veio e falou para Maria, para José, para levar para o Egito, né? Porque Herodes estava querendo matar, né? Se o senhor não tivesse cuidado, levado um anjo, tirado ele, todas as crianças de 2 anos para baixo, todos foram mortos. Eles entraram de casa em casa. Pensou? Então, da mulher para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem que é esse? É Jesus. E aí, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Irmãos, tem interpretações acerca desse filho varão aqui, né? Filho varão, tem interpretações que esse filho varão é a igreja, é os vencedores, isso, aquilo, tal, tal. Mas, na verdade, a gente tem que ficar com a simplicidade do texto. Está falando de quem aqui? Quem é o filho que nasceu? Quem é o filho que vai reger as nações? Certo? Quem é o filho que foi arrebatado? Lembra que nós lemos lá em Daniel que ele seria tirado ungido, né? Então, isso realmente, ele foi arrebatado para Deus. Mas veja bem, irmãos, que aqui está dizendo, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem que tem trono? Quem que tinha um trono lá? É Jesus, claro, né? Isso aqui não é coletivo, isso aqui está falando do Senhor, né? Está falando da pessoa do Senhor. Tá, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Aqui são 3 anos e meio. Então, aqui, irmãos, eu vejo, vamos ler aqui, né? Mas os irmãos têm espírito, mas os irmãos podem considerar também, né? Então, a mulher aqui é a mulher que está sendo preparada, certo? E aqui ele diz assim, ó, e houve batalha no céu, verso 7. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam e o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Tá? Então, vamos continuar lendo, porque isso aqui é importante, para nós tirarmos alguns ensinos aqui sobre esse assunto. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo lhe resta. Tá vendo? Aí ele já sabe que o tempo dele, ele sabe o tempo aí. Por quê, irmãos? Veja bem. Esse dragão, ele é a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás. Certo? Então vamos voltar lá para a serpente. Quem era a serpente? A serpente era um dos animais mais astutos que estava lá no jardim. Mas ele era alguma coisa? Não era nada. Entende? Ele foi lançado. Ele era um querubim, ele era um querubim cobridor, ele era daqueles querubins que duas asas tocavam nas asas dos outros querubins, cobriam o trono, entendeu?
e eles cobriam, duas asas eles cobriam o corpo, duas asas eles cobriam o trono. Por isso é o véu das irmãs. É isso que nós temos que entender quando fala lá por causa dos anjos, né? Porque Satanás, ele olhou para a sua formosura e não se cobriu. E ali, por causa da formosura dele, como diz lá em Ezequiel 28, né? Ele caiu em pecado. Ele não se. Porque, se você imagine, eles são querubins cobridor, mas eles são formosos, eles são grandes, são principados, né? Potestades. E você vê ali em Ezequiel, no começo, que fala, lá em Ezequiel também fala que eles são querubins cobridores, são usada essa expressão, querubim cobridor. Então, porque eles tocavam as asas para cobrir o trono, realmente. Agora, você imagina um desses querubins, os querubins todos aparecendo a glória deles, a formosura deles, junto com o Senhor no trono. Vai competir, né? Então, o que eles faziam, irmão? Eles cobriam o corpo deles, duas asas, para não aparecer a glória, a formosura deles. Entende? Para só aparecer o Senhor, só aparecer a glória do Senhor. E isso foi a queda de Satanás. Mas ele, na verdade, lá no Éden, inclusive, vocês leiam lá Isaías 14 e Ezequiel 28, e vocês vão ver que ali está escrito sobre isso. Isaías 14 e Ezequiel 28, acerca da queda de Satanás, o porquê, o pecado dele, né? Ele se orgulhou, foi-se achado iniquidade nele, por causa da formosura dele. Ele não se cobriu, não fez como os outros querubins faziam, e ele olhou para ele. Iniquidade quer dizer você buscar o seu interesse, ele buscou o interesse dele. Né? E ele queria subir ao trono, e ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele não queria tomar o lugar do Senhor, nem podia. Né? Mas ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Mas quem Deus criou para ser semelhante ao Altíssimo? O homem. Para ser a imagem e a semelhança, você já pensou isso? Que glória, irmão. Por isso é que ele tem ódio do homem. Por isso é que ele desejou isso. Deus deu para o homem, não deu para ele, não deu para os anjos. E o ódio dele pelo homem. Mas no Éden, Deus disse para Adão que era para ele sujeitar os animais que se rastejavam lá. Era para ele dominar. Isso estava escrito. O Senhor deu para o homem lá dominar. Então ele foi, na conversa dele, que ele fez, caiu. O homem caiu. Quando ele oferece a glória das nações para Jesus, ele diz: a mim me foi dado e eu dou a quem quero. Quem que na verdade entregou de bandeja para ele? O homem caiu em pecado, na mesma transgressão que ele, entendeu? Da serpente, ele passou a ser o diabo e Satanás, o príncipe desse mundo. Ele passou a ter esse reino, essas coisas, tudo, sua riqueza, tudo na mão dele. Ué, ele ofereceu, se ele fosse, ele é mentiroso, mas se ele tivesse falado algo que não fosse verdade nisso, Jesus teria falado para ele: não, você é mentiroso, você não tem nada disso, isso aí não pertence a você. E você pode ver que Jesus vai voltar aqui, irmão, nesse mundo, como homem novamente, entendeu? Para tomar o reino, como homem, vencer todas as coisas, ele vai reinar aqui nesse mundo, vai governar como homem, como teria que ser lá Adão, como teria ele e a mulher, entende que seria Cristo e a sua esposa também, da mesma maneira, aqui nesse mundo, reinando, governando. Aí depois que ele colocar tudo debaixo dos seus pés, aí ele vai entregar o reino ao Pai, como um homem, e vai sujeitar aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, o Senhor, ele virá para tomar a posse daquilo que o homem. Só que o reino de Deus, na verdade, Jesus, quando ele veio, ele falou assim: ó, o reino de Deus é chegado. Né? E ele fala o seguinte: que chegou nele, estava nele só. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele falou assim: ó,
o reino estará dentro de vós. Então ele nos fez reinos e sacerdotes. Então, por enquanto, o reino do Senhor está dentro de nós, certo? E aí nesse mundo não, nós estamos sujeitos ainda, Satanás está aí. Mas, irmão, ele ainda não se tornou dragão. Porque quando ele se tornar o dragão, aí ele. Ai da terra e do mar. Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas eu falo para vocês, quem que autorizou ou concedeu que ele se tornasse o príncipe desse mundo? Foi Deus. Quem que vai transformar ele no dragão? Dá poder. Até para vencer os santos, como diz lá no capítulo 13 de Apocalipse aqui. E aí você vai ver que esse dragão, ele ainda não ele é Satanás, porque a hora que ele se tornar o dragão, aí é que começa, irmãos, essa grande tribulação. Porque aí ele desce, ai de vós na terra e o mar, porque ele sabe que tem pouco tempo resta. Então ele vai já escolher esse homem que ele tem preparado já, né? Esses dois, o falso, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Só que daí, o que vai falar aqui, irmãos? O que vai acontecer? Vocês imaginem os irmãos aqui, né? Nesse mundo. Passando as situações acontecendo. O Senhor, ele tem uma promessa. Ele tem uma promessa aqui, no capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 3 de Apocalipse. Ele vai falar o seguinte, ó, verso 10. 3, 10 de Apocalipse. Ó, como guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou da provação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam na terra. Então, na verdade, irmãos, se você olhar as 7 trombetas, elas falam ali da questão da paciência, né? Onde você vai vendo que as coisas vão acontecendo no mundo. Só que quando vem as 7 taças da ira de Deus, aí nós não temos nada a ver com isso. Porque provação, o Senhor pode nos colocar, né, na provação. Pode nos livrar da provação. Mas algumas versões aqui falam tentação, mas é aquela mesma lá de Tiago, quando ele fala, tem de motivo de vários, de grande gozo passar por várias tentações. Mas ali não é tentação, a palavra correta ali é provação. Né? Provado. A provação, prova, nós passamos. Agora, a ira de Deus, irmão, nós não temos sentido nós estarmos. Agora, o Senhor diz aqui, inclusive eu estava vendo esses dias um estudioso de grego, e ele estava falando esse texto aqui, dizendo o seguinte: aqui não está dizendo que ele vai guardar, que vai tirar as pessoas, vai guardar elas. Ele fez bem detalhado os textos, as letras no original grego, tudo, e ele falou: não, aqui não é que a pessoa, não é que Deus vai tirar, vai guardar durante esse tempo, certo? Então, isso lá no capítulo 12, agora nós voltando lá, no capítulo 12, você vai ver que o Senhor, ele leva essa mulher para o deserto para ser guardado. Mas é aqui mesmo, não é outro lugar, né? Mas, então, o que eu, na verdade, irmão, vocês precisam receber do Senhor, mas o que eu entendo, na verdade, que a mulher, ela é considerada o vaso mais frágil na Bíblia, na palavra, né? Ela é o vaso mais frágil. Né?
Tem muitos irmãos que eles questionam esse assunto, eles dizem assim: ah, mas como é que vai ser assim que a pessoa chega na nossa casa e vem matar os nossos filhos na nossa frente, mandar a gente negar Jesus, entendeu, irmão? Eu não acredito, eu acho que o Senhor vai guardar. Por quê? Porque, na verdade, essa mulher representa essas pessoas que são mais frágeis na questão né, desse tempo pela qual o Senhor vai provar os que estão na terra. Nós não precisamos mais passar por isso. Né? Então, quando ele fala que a mulher é elevada, vamos ver aqui no capítulo 12, você pode ver que ela é elevada, então aqui para mim então está incluído todos os irmãos e as crianças e os filhos dos irmãos guardados por Deus, entendeu? Desse tempo. Por quê? Porque, na verdade, o inimigo vem com tudo para cima, mas quando ele vem, na verdade, para onde que ele vai? Ele vai primeiro para essa mulher, para esse lado mais frágil da igreja. Então veja o que vai acontecer. Ó. Verso 12, né? Não, espera um pouquinho. 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Tá vendo? E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. É aqueles que nós lemos aqui em cima, né? 1200 e aqui no verso 6, ó, 1260 dias, que dá 3 anos e meio, certinho, certo? Então, esse tempo vai ser o pior tempo realmente para o povo de Deus, né? E aí, agora, para onde que ela vai? Primeiro, ela vai para cima dela, desses mais frágeis, né? Mas o Senhor vai dar asas de grande águia para que voe. Se você lê quando Deus tirou o povo do Egito, passou pelo deserto, você vai ver que o Senhor ele usa essa expressão da águia, né, que adeja sobre seus filhotes, assim o Senhor fez com Israel. Né? São, você lembra que Filipe também ele estava indo, de repente ele foi transladado, ele foi lá para onde estava o eunuco com a carruagem, daqui a pouco ele foi encontrado em outro lugar. Então, para Deus, esse assunto não há como, né? Ser impossível. O senhor pode fazer. Agora, não vamos entrar aqui em detalhes, mas o importante é saber que ela foi guardada no deserto. Ela foi tirada, né? Isso que é o mais importante para nós. Nesses 3 anos e meio. Tá, o 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente o fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca, tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esses são quem, irmãos? São aqueles que está aqui. Vamos ler novamente o verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram suas vidas até a morte. Quem são esses? São os mártires. Esses são os que têm condições de serem mártires. E você vai ver os mártires lá no capítulo 7. Não é pouca gente, não. É gente que não se pode contar. Lá fala em Apocalipse capítulo 7. E são homens de toda tribo, língua. Homens é seres humanos. Com certeza tem mulheres também. Né? E homens de toda tribo, língua, povo e nação. E eles tinham palmas brancas nas mãos, daí perguntaram, mas de onde? Quem são esses que vêm de branco? Lembra? E João perguntou. O ancião perguntou para João. Aí João falou, eu não sei, tu sabes. Né?
Que benção que ele perguntou aquilo, porque isso ficou registrado, irmão, que ali são os que vieram da grande tribulação, são os mártires. Então, como que se vai tirar? Não, não, o Senhor guarda no deserto, o Senhor tem os mártires, tem todos esses, entende, irmão? Nós vamos, não tem como não passar. E isso se completa com o que o Senhor Jesus disse lá. No fim da tribulação daqueles dias, aí o que vai acontecer? Aí o céu vai escurecer, o sol não dará sua luz, né? As estrelas do céu serão abaladas, então se verá a vinda do Filho do Homem. Então, o falso Cristo, esse aqui, você pode ver na consequência do capítulo 13 aqui, ele vai dizer o seguinte: verso 5 do 13, está falando aqui da besta, certo? Então, lembra, irmãos, para não os irmãos fazer. Lembra que o dragão foi para cima da mulher, não conseguiu, aí vai para cima dos descendentes dela, né? É os que guardam o seu testemunho, que não amam a sua vida até a morte. São os mártires, os que têm capacidade. Aquela mulher lá é guardada porque, se possível, se não fosse abreviado os dias, ninguém se salvaria. Imagine, né? O poder, né, de opressão, de tudo, né? O Guilherme estava conversando comigo ontem, estava falando acerca do que tem acontecido lá, o irmão Atamásio, o irmão lá no Rio de Janeiro, lá de Macaé, Não, pode falar, não tem problema. O Guilherme estava dizendo que existe uma luta desses irmãos. O Billy com a esposa, entendeu? Existe uma luta muito grande. E eu falei assim, e Guilherme, isso está escrito em Daniel, que nos últimos dias ele iria desgastar os santos, um ataque na mente, sabe? É muita batalha, batalha mesmo, contra. Então, a palavra diz lá que muitos serão acrisolados, muitos serão para que possam ajudar muitos também nesse tempo. Então, essas coisas que estão acontecendo, está fortalecendo, na verdade, os irmãos. Né? Essa é a promessa do Senhor, né? Fortalecer. Então, aqui você vai ver, ó, capítulo 13, verso 6, diz: E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido, ao verso 7, irmão, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Quem deu o poder? Quem deu o poder para ele ter poder sobre toda a tribo, língua? O Senhor está aqui, ó. O seu tempo é esse. Esse tempo. Para o dragão. Esse vai ser o seu tempo. E ele sabe que aí o tempo dele acaba. Ele sabe, está escrito que ele vai ser preso, que ele vai ser preso no abismo, que ele vai ficar lá 1000 anos, depois vai ser solto. Ele sabe de tudo isso. Né? Os anjos sabem que eles não podem extrapolar, porque senão eles são presos em prisões eternas. Né? Eles já vão para o abismo. Então, eles sabem, mas esse tempo, irmãos, olha, Satanás vai ter liberdade de agir como ele quiser. E poder para vencer os santos. Veja. Então, hoje, por exemplo, claro que a vitória dele é morte, né? Ele acha que a vitória é morte. Mas para nós, morte é lucro, é bênção, né? Nesse caso aqui, inclusive a palavra fala em que Apocalipse que eles vão procurar a morte e não vão achar. Imagina, o povo está sofrendo, quer morrer e não vai achar a morte. Que coisa, né? É um negócio muito esquisito. Mas vamos encerrar então, irmãos, lá, voltando lá. Então, todas essas coisas acontecerem, esse anticristo, essas coisas, né? Tiverem acontecendo, os falsos profetas, sinais, prodígios, mentira, tudo vai ser tudo aqui nesse mundo. Mas o nosso Cristo, ele virá do céu. Nós nos encontraremos com ele nos céus, nas nuvens, nós já falamos isso, a altura das nuvens, né? Por isso que diz que ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Então, o nosso é lá, irmão. Levante as vossas cabeças, que é do alto que vem a vossa redenção. Nós não temos que correr atrás de nenhum desses cristos, esses falsos profetas,
que vão estar por aí fazendo sinais e prodígios. Esse não é o nosso Cristo. O nosso virá do céu. E terá trombeta. E na última trombeta, né, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos serão transformados. Vão abrir e piscar de olhos. E todos nos encontraremos com o Senhor nos ares, é lá nos ares, para daí a gente vir com ele. Aí a coisa, Jesus vem para tomar o poder, para tomar o tempo. Né? Então o Senhor Jesus agora, a partir de agora, ele vai falar algumas coisas, mas ele vai começar a nos exortar. Certo? Porque aqui ele diz que isso vai acontecer. Pode ser o meu tempo, pode ser nosso tempo, pode ser não ser o meu tempo, pode ser o tempo de vocês, pode não ser o tempo de vocês, pode ser o tempo deles. Entendeu? Mas vai acontecer, um dia vai acontecer. Então, nós estamos na caminhada. Então, nós precisamos ouvir o Senhor, os ensinos do Senhor, porque agora ele vai começar a falar conosco. Como é que nós temos que nos preparar para esse tempo, na verdade? Como é que nós devemos? Né? O que nós devemos fazer agora na nossa caminhada? Né? Ele vai começar a ensinar agora. Certo? Ele vai começar a entrar, vai falar acerca de Noé, os tempos de Noé, as coisas que aconteciam com aquelas pessoas, né? Como que Noé fez, Noé se preparou, depois vai falar dos mordomos, depois vai falar dos servos, depois vai falar das virgens, depois vai falar, né, dos talentos, então, e depois ele vai falar do final. Aí nós entramos lá só no final dos tempos. Amém? Vamos orar então, irmãos, para encerrar. Senhor, nós te bendizemos, te damos muitas graças, Senhor. É fato que nós são muitas coisas, Senhor, mas que nós tocamos aqui, tocamos ali, sabemos que o teu Espírito, ele chama a atenção dos irmãos, das irmãs, e leve, Senhor, eles além a palavra, estudar, conversar entre si, como diz Malaquias, Senhor, que eles falarão entre si. Que bênção, Senhor, isso. Nós aprendermos e falarmos entre nós. E quando houver alguma dúvida, alguma coisa, aí nós vamos buscar o Senhor novamente. Assim. Mas continua nos falando, nos instruindo, Senhor, nos ensinando. O Senhor falou em poucos versículos, nós hoje falamos, estendemos para mais versículos, Senhor, mas o teu Espírito sempre vai além aos nossos corações, ensinando a cada um de nós. Desperte os irmãos, desperte eles para buscar o Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor, para buscar individualmente, porque isso é muito importante, Senhor. Cada um de nós tem a nossa experiência com o Senhor, então ajuda-os, ó Espírito Santo, também a cada um de nós, Senhor, a confirmar essas coisas que têm sido faladas, em nome de Jesus, Senhor. E se há algo realmente que nós, sem compreensão, falamos algo, o Senhor abra os nossos olhos, nos faça entender melhor aquele assunto. O Senhor é o professor, o Senhor é o paráclito. Nós somos os alunos, nós somos os que estamos aprendendo. Então, Senhor, Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade de nos auxiliar, abrir os nossos olhos, nos mostrar mais, para que a gente tenha uma visão mais clara. Então, aquilo que nós falamos, que o Senhor viu, olha, que está errado, que não é assim, assim. Então, o Senhor abre os nossos olhos, nos ensine, Senhor. Tenha total liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém.